Uma coisa que eu posso com certeza afirmar é que Cavaleiros do Zodíaco foi muito mais do que um anime na minha vida. Essa obra ajudou a moldar os princípios que eu carrego até hoje. Princípios como lealdade, amizade e muitos outros serão abordados aqui nesse vídeo e com certeza você vai se identificar com pelo menos um deles. Fala galera, tudo bem com você? Eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. Você já sabe, já no início do vídeo já vai deixando aquele like maroto por aqui pra engajar o nosso trabalho. E se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, já se inscreve nesse canal com o sininho ativo pra não perder nenhuma notificação. Se tiver aparecendo o botão de hypar aí pra você também, clica cara que me ajuda pra caramba. E agora vamos falar sobre 10 lições que nós podemos aprender com Cavaleiros do Zodíaco. E nesse vídeo nós vamos usar os 5 protagonistas do anime e cada um deles terá 2 lições pra nos ensinar. Começando com o Yoga de Cisne. Yoga é um dos protagonistas da história e deveria ser o cavaleiro mais frio, mas a sua jornada para se tornar alguém desprovido de emoções é árdua. Com Yoga nós aprendemos muitas coisas importantes e a primeira é amar nossos pais com tudo que temos. Uma das coisas mais bonitas em Cavaleiros do Zodíaco é o amor que o Yoga tem pela sua mãe e com certeza nós podemos aprender com ele a amar os nossos pais. O Yoga é mostrado mesmo depois da morte da sua mãe, ele continua ali honrando, a sua mãe, a memória dela, ele vai visitá-la no fundo do oceano, leva inúmeras rosas, ele sofre quando ele é impossibilitado de continuar visitando a sua mãe, então ele tem esse sentimento bonito pela sua mãe que nós podemos sim trazer para nossa vida com relação à nossa mãe, ao nosso pai. E como eu assisti o anime muito novo, eu trouxe muito isso ajudou a moldar muito esse apego que eu tenho com os meus pais, o sentimento que eu tenho com os meus pais. E depois de um tempo um pouco mais velho, eu descobri que na Bíblia tem um mandamento que é honrar pai e mãe. Não ironicamente, o Yoga tem uma relação profunda com o cristianismo, E ainda outra coisa que nós aprendemos com o Yoga é ser leais às autoridades. A lealdade que Yoga tem para com seu mestre Camus de Aquário e também com o seu mestre Filler, o Cavaleiro de Cristal, é algo a se copiar. Seja com professores que temos nas escolas, nas faculdades, com mestres que nos ensinam artes marciais ou até mesmo com policiais e outras autoridades. A forma como o Yoga segue honrando a memória do seu mestre Camus é algo realmente muito bonito de se ver. E partindo agora para Seiya de Pégaso, o protagonista da história, aquele que dá o nome ao mangá. Com ele, nós aprendemos uma das lições mais importantes da vida: nunca desistir de lutar. Seiya muitas vezes tem um nível de poder muito inferior ao do seu oponente. Quantas e quantas vezes Seiya não vai de encontro ao chão, mas ele sempre se levanta. Ele continuou a se mover mesmo depois de perder todos os sentidos. E a persistência dele não dura somente no campo de batalha, acontece fora dele também. Afinal, ele nunca desiste, por mais que o tempo passe, de reencontrar sua irmã Seika. Outra coisa que eu aprendi com o Seiya foi que a coragem não é ausência de medo. Em muitos momentos nós podemos ver o medo escancarado no rosto de Seiya. Ele é uma criança que foi colocado no campo de batalha cedo demais. Nós vimos o medo em seu rosto tanto quando ele era uma criança de 6 anos, quanto depois, já como um cavaleiro enfrentando inimigos poderosos e muitas vezes mais poderosos do que ele. Mas coragem não é não ter medo, é ter medo e mesmo assim enfrentá-lo, procurar uma solução para os problemas. E Seiya nos ensina isso em diversos momentos. E agora vamos falar do Shiryu de Dragão. Esse é um dos personagens que nos ensina algumas das lições mais bonitas do anime. E com o cabeludo de Rosan nós aprendemos que, por um amigo, vale a pena fazer sacrifícios. Na batalha de Shiryu de Dragão contra Algol de Perseu, nós entendemos que ele decidiu ser leal aos seus amigos, irmãos no mangá. E contra aquele oponente que transformava todos que olhavam para o seu escudo em pedra, Shiryu não hesita em sacrificar seus olhos para salvar Seiya e Shun, que haviam sido pegos pela técnica do Cavaleiro de Prata. Ele colocou na balança sua visão ou a vida dos seus amigos. E sem tantos arrodeios, o dragão concluiu que a vida dos seus amigos era mais importante. Ele conseguiria viver cego, mas não conseguiria viver sem seus irmãos. O Shiryu ainda nos ensina que, às vezes, se desarmar nos ajuda a vencer. Shiryu é conhecido por ser o cavaleiro que remove a armadura para vencer batalhas, e isso sempre dá certo com ele. Mas nessa lição, eu não estou falando de batalhas literalmente, no sentido físico da coisa. Às vezes, para que haja trégua dentro de um casamento, dentro do relacionamento entre mãe e filhos, entre irmãos, entre amigos, nós precisamos nos desarmar.
Muitas vezes nós estamos tão na defensiva que nem enxergamos as atitudes das pessoas que nos amam e nos querem bem. E por esse motivo, às vezes nós acabamos tratando mal pessoas que só queriam o melhor para nós. Se desarme, tire a armadura, porque isso pode te ajudar a vencer muita coisa. E continuando, vamos falar o que podemos aprender com Ikki de Fênix, começando com a dor pode nos fazer mais fortes. Ikki com certeza é um dos cavaleiros que mais sofreu. Ele sabe muito bem o que é suportar a dor, tanto a dor física quanto a dor emocional. Essa dor inicialmente fez Ikki ficar confuso sobre quem ele realmente era, mas ele, sem sombra de dúvidas, tirou dessa dor combustível para se tornar mais forte. Citando a Bíblia mais uma vez, existe um trecho em Eclesiastes que diz que é mais proveitoso ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Em uma festa nós vamos e voltamos da mesma forma, mas numa casa onde há luto, nós voltamos com algo a mais, com mais humildade, mais reflexões sobre a vida e por aí vai. A dor nos torna mais fortes e o Ikki demonstra isso a cada ato seu. O Ikki também nos ensina que independência não significa não se importar com os outros. O Ikki é meio que um lobo solitário, porque ele gosta de ser aquele que age sem precisar ficar preso a um grupo. O Ikki é implacável, ele é uma chama violenta difícil de ser contida. Ele berra aos quatro cantos que trabalha sozinho. Ikki é independente. Mas você já reparou que sempre que os seus irmãos precisam, ele está lá? Quando Shun está em apuros, Ikki aparece e o salva. Quando o grupo está perdendo, Ikki aparece para equilibrar a jogada. Ele está sempre por aí, sozinho, resolvendo seus próprios problemas. Mas a Ave Fênix jamais esquece seus irmãos. E agora nós vamos finalizar com ele, o meu cavaleiro preferido, Shun de Andrômeda. Mas o que um cavaleiro sentimental, que sempre chora por tudo, pode nos ensinar? E é exatamente por ser assim que Shun nos ensina lições preciosas. A primeira delas é: evitar violência é sabedoria e não covardia. Eu sei que pode parecer chato quando a gente quer que o Shun desça o sarrafo em alguns vilões e ele hesita em fazer isso. E cá entre nós, é chato mesmo. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com o Shun, é que a violência não é o melhor caminho. E sendo bem direto, eu utilizo isso demais no trânsito. Quantos e quantos vídeos nós não vemos por aí, internet afora, de pessoas que acabaram perdendo suas vidas porque foram violentas no trânsito? Uma coisa que eu sempre digo para os meus é: você não conhece a pessoa que tá no outro carro ou na outra moto. Sempre que algo acontece comigo no trânsito, eu sempre levanto a mão e falo: tudo bem, independente se eu tô certo ou errado. Em casa eu tenho esposa me esperando, filha me esperando, eu tenho os meus pais, tenho irmãos, e eu não vou pôr a minha vida em risco por causa de uma briga boba de trânsito, por ser violento no trânsito ou por querer ter a razão e isso incitar algum tipo de violência em mim. E cara, com certeza vai chegar algum camarada aqui dizendo: você precisou do anime pra aprender isso? E se você pensou em dizer isso, eu sinto muito te dizer, mas você é um belo exemplar do que é ter um QI negativo. Eu não precisei do anime pra aprender isso. Eu era uma criança quando assisti, mas com certeza aquela criança foi muito influenciada pelo que o anime mostrou. Então, o fato do Shun evitar violência ensina pra qualquer criança que evitar violência é sabedoria e não covardia. E por fim, o Shun nos ensina algo muito importante, que é voltado exclusivamente para o público masculino, e isso pode nos salvar. Tudo bem chorar. Isso foi uma das coisas que me fez, na infância, me identificar bastante com o Shun, porque eu fui uma criança muito chorona, um menino muito chorão. E quando eu vi que existia um herói que tinha essa sensibilidade, aquilo foi algo bem diferenciado pra mim. E cara, a nossa cultura estabeleceu que homem que chora é menos homem, e isso é pura babaquice. Homens carregam tantos fardos e ainda assim precisam se privar de chorar, precisam esconder as emoções e precisam até se fazer de fortes. Muitos, de tanto se fazerem de fortes, acabam percebendo que não são e sucumbem ao desespero, aos fardos pesados. Tudo porque não puderam sentar na beira da cama, respirar fundo e deixar algumas lágrimas caírem. Você não tem que viver chorando. Como homens, nós temos sim que nos levantar e fazer algo a respeito. Mas se um dia você precisar chorar, faça isso sem ter medo de ferir sua masculinidade. Vai te ajudar e te aliviar. E se você puder fazer isso perto de uma pessoa de sua confiança, melhor ainda. Compartilhe os seus problemas e preocupações. Sozinho, fardos são pesados, mas acompanhado, os pesos são bem mais fáceis de carregar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like aqui para engajar o nosso trabalho. E se essa for a primeira vez que a gente tá se vendo, já se inscreve aqui no canal. Se o botão do Hypar estiver aparecendo aí para você, clica nele que me ajuda pra caramba. O vídeo chegou ao fim, mas estão aparecendo aqui outras opções para você clicar e ficar um pouco mais comigo. Eu te agradeço por mais um vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.